O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus prezados irmãos, aqui na Igreja Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. Cada dia viemos aqui, cada domingo, com as nossas alegrias, com as nossas tristezas e saudades, e aqui nos encontramos no altar do Senhor. E ao encontrarmos aqui, sempre trazemos, Jesus nos pede, nos traz palavras que nos dão conforto e força. Semana passada, nós meditávamos sobre o profetismo, sobre as alegrias, as dificuldades, como lidar, inclusive com a falta de fé. O próprio Jesus viveu uma situação de não ser aceito, de não ser credível, e aí não pôde fazer muitos milagres. Meus irmãos, no mundo de hoje ainda, há muitos lugares sem falta de fé. Quantas pessoas, situações, famílias inteiras sem fé. E como nós podemos então levar esta fé? Quem irá levar esta fé a essas pessoas? Quem poderá libertá-las? Quem não crê em Jesus Cristo, por melhor que seja a pessoa, ainda está preso. Somente Jesus é aquele que nos liberta. É Ele que nos faz livres. Podemos imaginar, mas eu sou livre, eu posso andar para tudo que é lado. A liberdade interior, somente Ele. E por isso, mesmo diante da falta de fé de alguns, ainda assim, Jesus envia os apóstolos em missão. E este envio também é para cada um de nós, meus irmãos. Este evangelho aqui, não só como aconteceu há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, mas continua hoje. E nós vamos meditar este evangelho trazendo o significado simbólico. É bem provável que tenha acontecido tal como aqui está acontecido, relatado. E a comunidade primitiva viveu plenamente do jeito que aqui está. Entretanto, como veio de Jesus, essas palavras são simbólicas. Elas trazem um significado ainda maior para a nossa compreensão. No mundo de hoje em que vivemos, ainda existem impurezas, ou não? Quantas impurezas encontramos no coração humano, em instituições, quanta podridão. Por isso Jesus envia os apóstolos de 2 em 2, dando-os poder sobre os espíritos impuros. É a única vez no Evangelho que Jesus dá poder a alguém. Por isso devemos dar muita atenção, que tipo de poder é esse e para que missão? Antes então Jesus os convida e chama-os de 2 a 2. 2 a 2 já é cumprindo a lei judaica, livro de Deuteronômio, que ali pedia que fossem de 2. Para quê? Porque que tivessem 2, um pudesse testemunhar a favor.
Se eu fosse sozinho, não poderia alguém testemunhar e dizer aquilo que eu vivi e fiz. Então já no Deuteronômio, já existe essa lei judaica, essa norma judaica de ir em dois. Jesus retoma, e a comunidade primitiva viu isso plenamente, piamente. Lembra quando Jesus ressuscitou, Maria Madalena disse, viu o sepulcro vazio, vai correndo para o sepulcro, Pedro e João. Quando a comunidade nos Atos dos Apóstolos sentiu necessidade de expandir, oraram, jejuaram e enviaram missionários, 2, Paulo e Barnabé. Quando Paulo e Barnabé se separaram, Barnabé se juntou com João Marcos, Paulo se juntou com Silas, depois Timóteo, 2. Esta maneira de 2 foi adotada pela comunidade primitiva. Entretanto, ela quer dizer muito mais do que isto. 2, onde 2 ou mais se reúnem em meu nome, de Cristo, eu ali estou. 2 é símbolo de comunidade. Para que nós possamos expulsar os espíritos impuros deste mundo, é necessário formarmos comunidade. E aí não adianta não adianta eu fazer em casa, eu rezar em casa, eu ser bom em casa. A forma do cristianismo, e é única para libertar a maldade humana, requer ser comunidade. Não é à toa que a gente insiste em tanto nos dias presentes para falar contra esse mal do individualismo, que está impregnado, e quando a gente menos percebe, estamos ali. Para vocês terem ideia, até as nossas canções litúrgicas estão sendo tomadas por esse eu. Antes, no tempo talvez da senhora, as músicas eram o quê? Tudo nós, era sempre um nós, a primeira pessoa do plural. Hoje, incendeia a minha alma, cura o meu interior, tudo é voltado para o eu. Isso pode ser um perigo muito grande, onde nós perdemos a capacidade do coletivo. E quando Jesus envia os 2 a 2, é para dizer, olha, é a força da comunidade que terá condições de enfrentar a não fé, essa impureza do mundo. E aí Jesus então impõe a eles, dá a eles o poder. Qual o poder? Sobre os espíritos impuros. Aqui, meus irmãos, não trata simplesmente de um exorcismo, né? Onde nós somos acostumados que lá o padre vai para a pessoa, e a pessoa começa a rodar a cabeça, roda para lá e para cá, sai demônio, sai capeta, e assim por diante. Essa sessão de descarrego que está tendo por aí afora. Eu não acredito que os apóstolos saíam gritando, sai capeta, sai demônio, expulsando, pulando, rodando, assim, dançando. Meus irmãos, me desculpa. Esses espíritos impuros, vamos lá, que espíritos impuros são esses? O que torna o homem impuro, já diz Jesus. Porque os judeus achavam que comer determinados alimentos lhe tornava impuro. Diz Jesus, o que torna o homem impuro não é o que entra, mas o que sai do coração humano. Os espíritos impuros estão dentro do coração humano. É mais fácil achar que é o demônio, que é uma entidade. Não, está dentro do coração humano. E Jesus deu então poder, nós temos autoridade para isso, para expulsar esse mal. Não simplesmente impondo as mãos, devemos orar, mas através de atitudes. De que maneira? E aí ele fala, como então? Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho. O caminho era o nome dos cristãos no início. Antes de nos chamarmos de igreja católica, os cristãos eram chamados de igreja do caminho. E assim então, a igreja do caminho, não levem nada no caminho da vida, na igreja da sua vida, não levem nada. Se nós queremos salvar o mundo, abra-te, esvazie de si mesmo. E aí o homem moderno, hoje pós-moderno, ele acha que é absoluto, que a faculdade dele, que a ciência dele, que o conhecimento dele é capaz de tudo.
Deus nos deu a sabedoria, Deus nos deu a razão, Deus nos capacita, e isso é bom. A ciência, o esforço intelectual humano melhora a nossa vida, mas não só. Para que nós possamos libertar o mundo, requer esvaziamento, não leve nada. O missionário é convidado a confiar plenamente em Deus. Não quer dizer que nós não devemos fazer a nossa parte, estudar, melhorar, mas eu tenho que ter consciência, Senhor, tudo que eu sei é nada. Toma, quero me colocar diante de vós, como Jesus Cristo se esvaziou a si mesmo, assumiu a condição de homem para a nossa salvação. Não leve nada a não ser cajado. É interessante que a versão de Mateus pede para não levar nem cajado. Mas Marcos coloca, ao menos o cajado. Cajado nos lembra de um personagem lá do Antigo Testamento. Quem? Moisés. Lembra de Moisés no cajado? Quando ele batia o cajado, a pedra saiu água. Quando bateu o cajado, o mar se abriu. Cajado é símbolo do poder divino. Então, diante deste mundo ateu, este mundo agnóstico, deste mundo corrupto, esvazie o seu coração, revista deste poder divino e não leve comida, não leve sacola, não leve dinheiro, não leve nada. Uma vez São Pedro, cumprindo à risca esse evangelho, chegou uma vez no templo, e aí tinha um mendigo na rua ali, na verdade mendigo não, um aleijado, e ele pedia dinheiro. E a gente tem mania de dar dinheiro para os outros, né? É para amenizar a consciência. E aí o que Pedro disse? Ouro e prata não tenho, o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E a gente tem mania de ajudar as pessoas, a gente acha que está ajudando dando dinheiro. E as pessoas às vezes não querem, não é dinheiro. Diz ainda Jesus, mandou que andassem de sandálias, porque neste tempo quem não tinha sandália era escravo. Então, ou seja, se coloquem como livres e liberte esse povo. Agora tem um problema. Que não levassem 2 túnicas. Misericórdia, como é que eu vou sair em missão com uma roupa só? Imagina o cheiro, Jesus Cristo. Não leve 2 túnicas. O que está querendo dizer com isto? Vamos lembrar, túnica, roupa, vestimenta, vestir-se. As pessoas nos olham a partir daquilo que nós estamos vestindo. E somos tratados segundo isto. Diz São Paulo, na carta aos Romanos, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Coloca então que a fé é uma forma de vestimenta. Na sua vida missionária, não tenha 2 roupas. Ou você se veste de Cristo, ou não. Não adianta, na igreja, sou pio, bondoso. Mas no trabalho é o cão. Em casa é uma víbora. Quantas pessoas têm duplicidade, triplicidade, assim por diante, não só de personalidade, de comportamento. Diz Jesus, se nós queremos libertar este mundo, esvaziemos de nós mesmos e ali revestimos de próprio Cristo. Onde quer que você seja, se esforce para ser o mesmo. Tem mania, tem gente que fala assim, a mulher brigando com o marido. Lá na rodinha dos amigos você é perfeito, mas aqui em casa mesmo, gostaria de ver que essa perfeição aqui em casa. Estão rindo, né? É assim que acontece, não é verdade? A gente às vezes apresenta para os outros em comunidade de uma forma, mas no dia a dia é outro. Dessa maneira, não conseguiremos mudar o mundo. Devemos dar uma roupa só, o próprio Cristo. Diz ainda, aí vem, tudo bem, isso é a forma. Agora, quando vocês entrarem no lugar, poderá alguém te aceitar ou não. Quando entrares numa casa, a casa aqui não é simplesmente uma casa física que a gente vai visitar. A casa é também a pessoa. Diz Jesus,
Quem ouviu a palavra e pôs em prática é como um homem que construiu sua casa sobre a rocha ou sobre a areia. Casa simboliza então cada pessoa. Quando você encontrar com uma pessoa, e aí é o problema de hoje, ficai ali até a vossa partida. Não tenha pressa. E essa é a nossa dificuldade hoje, meus irmãos. Nós temos pressa demais e nós não nos conhecemos. Sabe o que enfraquece a comunidade cristã? É isto. Nós não temos tempo de estar com o outro. As pessoas sentam do nosso lado e nós não conhecemos. Eu, como padre, às vezes me faço um esforço, mas não consigo sozinho. O que faz muitas pessoas hoje deixarem suas igrejas e mudarem de igrejas, nada mais é do que não ficaram na casa dela, não ficaram com ela, não conheceram, não olharam nos olhos, não sentiram as suas dores. Como eu disse, hoje aqui temos pessoas com seu luto, que vêm se despedir dos seus entes queridos, outros festejando suas vidas, e corremos o grande risco de nos tornarmos números. Nossa igreja, graças a Deus, está crescida, tem gente lá aqui, tem gente lá fora, na cantina, tem tudo lado aí hoje. Eu não conheço. Se para entrar no céu for ter que lembrar o nome dos paroquianos, eu estou no inferno, queimado, no fogo do inferno. Só que não depende só de mim. A gente tem que se conhecer. A gente tem que formar grupos. As pessoas estão precisadas disso. E sem pressa. Não precisa ter número, não. Deus não se preocupa com quantidade, não. Olha, fique com aquela pessoa até a hora de partir. Até a hora que você achar que pode ir para outra, sem pressa. As pessoas querem ser reconhecidas. Mas pode acontecer momentos em que as pessoas não irão te aceitar. O que você faz? Sacuda a poeira dos pés. Não é maldição isso. O que está dizendo? Se por acaso alguém te recusou, alguém não quis seu conselho, alguém até contaminou dizendo coisas ruins para você, olha, não carregue com você esses pensamentos ruins, que até o pó, ou seja, até o mínimo que pode talvez te contaminar, deixa para trás. Não pare na poeira daqueles que realmente te recusaram. Não pare nos comentários daqueles que te diminuíram. Não pare nos diz que me disse da vida de comunidade. Não pare nisso. Se eles não querem te ouvir, sacuda a poeira dos pés e bora para frente. Porque vai haver com situações que nós iremos não ser aceitos. Muitas vezes. O próprio Cristo passou por isso. Os apóstolos então empregaram ipsis litteris aqui e começaram então a converter as pessoas, expulsar demônios, curar numerosos doentes. A comunidade terá força neste mundo dilacerado, quando nós começamos a colocar em prática isto. Mas termino dizendo que não é fácil. Não é fácil ser missionário. A leitura primeira nos mostra um exemplo. O profeta Amós. Amós viveu 700 anos mais ou menos antes de Jesus Cristo. Era um período muito conturbado, porque o povo de Israel, ele havia se dividido. Um povo ficou no sul e um povo ficou no norte. O povo do norte começou a se distanciar da lei, inclusive do templo de Jerusalém. Eles deixaram então de ir a Jerusalém e construíram um próprio templo em Betel. Daí que vai nascer a briga judeus-samaritanos, norte, sul e norte. Amós foi chamado justamente para poder ir até Betel, para poder dizer àquele povo estava se afastando da lei de Deus. Quando Amós chegou lá, para poder falar a verdade, apareceu um sacerdote, Amazias. Amazias disse: ei, Amós, para com isso, cara. O rei vem aqui, a corte vem aqui, você vem falar de justiça, para com isso. Volta para o seu lugar, Amós. Vai profetizar lá. Aqui quem manda é assim, Amós. Sempre está sendo desse jeito, nem vem modificar. Se você falar essas coisas aqui, o rei pode se ofender, Amós. E aí pode todo mundo ser expulso daqui. Amós, volta. Vai profetizar lá. Amós diz: olha,
não fui eu que me chamei aqui. Eu coletava sicômoros, frutinhas lá. Deus me tirou de lá e mandou vir falar ao povo de Israel. E eu vou falar. Não vou calar a minha voz. E vou anunciar, quer vocês queiram, quer vocês não. E Amós ali profetizou. Mas infelizmente o povo de Israel do norte não ouviu a palavra do Senhor. Amados irmãos, no mundo que você vive, na sua família, no seu trabalho, os espíritos maus irão sair quando nós realmente esvaziarmos de nós mesmos. Teremos dificuldades, teremos negativas, teremos problemas, mas devemos persistir. O cristão é aquele que persiste. E nós viemos todo domingo aqui para poder receber forças, a graça de Deus, porque reconhecemos que não é somente o meu intelecto, não é somente a minha força física, mas nós somos revestidos de Cristo, que me dá coragem e força para voltar para o meu mundo, para a minha realidade e expulsar a maldade que existe, a começar dentro de mim e daqueles que me circulam. Assim nós faremos o mundo cada vez melhor. Eu sou cristão, eu tenho esperança, que nós possamos viver essa esperança à nossa prática. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos nossa fé.